uma coisa que me deixou assim, quebrado. Ontem à noite eu estava aqui e tal, o Luizão falou para mim assim, o Coringão está ganhando de 2-0. Falei, puxa, que legal. Aí eu chego na minha casa, fico sabendo que o Corinthians foi desclassificado da Libertadores. Falei, o Luizão me enganou, pô. Bom, pois é, além da perda esportiva, o time tem outra coisa a lamentar. Qual é? Perda do dinheiro que entraria no caixa do Corinthians se ele permanecesse nessa competição. Deve ser um dinheiro importante. A situação financeira do clube não é boa e nós vamos conversar então sobre essa situação com o nosso convidado que está aqui hoje, que é o Amir Somoge, sócio-diretor do Sport Value, marketing esportivo, que gentilmente nos atende hoje. Amir, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Olá, Heródoto, prazer poder falar com você, com todos aí. Um tema que para os corintianos é um pouco triste, mas vamos tentar destrinchar um pouco essa situação. Mas sabe, Amir, que uma coisa engraçada? Além do Coringão ser desclassificado, agora há pouco eu vi o presidente Bolsonaro fazer uma live e ele estava com a camisa do Palmeiras. Não é a camisa do Palmeiras? Aquela ou não? Presidente, você tem aí, era aí ou não? Era uma camisa verde. Tinha um Gzinho na camisa, tudo mais. Não temos? Não temos? Então dá para a gente ver aí ou não? Aí, ó. É uma camisa verde. Aí eu pensei até que era do Guarani lá de... Tem um G, eu falei, será que é do Guarani lá do Paraguai, que ganhou do Corinthians ontem? Aí eu, não, pode ser do Guarani de Campinas, que você conhece muito bem. Mas aí depois eu soube que não é nenhuma das coisas, é do Goiás verde. Mas de qualquer forma eu acho que é uma provocação. Enfim, perguntar para você o seguinte, como é que está a situação do clube? Situação econômica do Corinthians? Bom, Heródoto, a situação econômica do Corinthians não está nada bem. Isso independente dessa eliminação. Claro que a eliminação da Libertadores tem um peso, podemos até discutir financeiramente, até mercadologicamente, como é ruim para o clube sair tão precocemente dessa competição tão importante. Mas isso não vai fazer nenhuma mudança radical se ele tivesse ido até as finais, porque a situação do clube é muito grave. Por conta do estádio, o Corinthians abriu mão da bilheteria. Quer dizer, a bilheteria que teoricamente ficaria para o clube no seu orçamento é usada para pagar uma dívida que é praticamente impagável, uma dívida de mais de 1,2 bi de reais, e ele paga por ano mais ou menos 64 milhões, que é o que arrecada a Arena. Então o clube continua gastando com o departamento de futebol, com contratações, com altos salários. O Corinthians é um dos clubes que mais paga salário no futebol brasileiro, mesmo não tendo receitas para isso. Então, o grande problema do Corinthians é gastar mais do que arrecada. Só que como o clube é um clube muito grande, que sofre muita pressão por títulos, que tem muita pressão para manter esse desempenho, ele faz essas loucuras de pegar empréstimo em banco, de gastar muito mais do que arrecada. Então, pelas minhas contas, não temos o balanço fechado de 2019, mas pelos dados publicados pelo próprio clube, a dívida vai saltar aí uns 30% esse ano de 2019. Nós não temos ainda dados de 2020. Então, nós estamos falando de uma dívida que vai saltar aí de 440 milhões para mais de 600 milhões, sem contar o estádio. Então, quer dizer, é uma situação muito trágica e agora pior ainda, porque o clube não imaginava ser eliminado precocemente, ele imaginava que iria até umas oitavas de final, e a Libertadores está pagando cada vez mais, então isso faria uma diferença nas suas contas. Agora, Amir, quem é o principal credor do Corinthians? É a Caixa Econômica Federal? Na prática, sim, o balanço do clube não mostra dívidas com o estádio. Se continuasse analisando pelo estádio, seria a Caixa Econômica Federal. Hoje, o maior credor do clube é o governo federal, mas não por conta da Caixa, por conta das dívidas fiscais do clube. O clube gastou muito para ser campeão, pagando altos salários, mas não recolhia os impostos e foi autuado pela Receita Federal. Está até registrado lá atrás no balanço do clube. Então, hoje, a dívida fiscal do clube é de mais de 220 milhões de reais. Então, é a maior dívida. Mas o clube tem dívidas com fornecedores, tem dívidas com bancos, tem dívidas com jogadores e ex-jogadores, então a situação não é boa. E o torcedor corintiano tem que se preocupar mesmo, porque o exemplo do Flamengo prova como é importante ter uma boa administração. O clube também gastava muito mais do que arrecada, vinha muito mal das pernas e reconstruiu a sua gestão e hoje vai fechar aí, provavelmente em 2019, com 830 milhões de faturamento, praticamente o dobro do Corinthians. Amir, o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil. A primeira é o Flamengo, a segunda é o Corinthians. Ele corre o risco de perder o estádio ou não? Olha, essa é uma grande questão, porque não é só um caso isolado Corinthians. Você tem vários exemplos de estádios que têm problemas por conta das empresas que são as detentoras dos direitos, que é o caso, por exemplo, do Grêmio, que tem um problema parecido,
Inter. Só que a questão, né, Heródoto, que quem vai querer aquele estádio de Itaquera? Só o Corinthians. Então, de alguma maneira, vai ter que haver uma negociação entre as partes, porque não há função aquele estádio. Vamos supor, o Corinthians volte a jogar no Pacaembu, o que vai acontecer com aquele estádio? Vai virar um elefante branco. Então, o mesmo acontece com o Grêmio e o mesmo com o Internacional de Porto Alegre, que são 3 bons exemplos de clubes que têm uma sociedade com a empreiteira quer se desfazer do ativo, mas ninguém vai querer comprar, porque só o clube é que demonstra interesse em manter seus jogos lá, sua torcida. Então, eu acho que em algum momento vai ter que haver uma renegociação dessa dívida, porque é impagável para qualquer clube, não é um caso só do Corinthians, é impagável um clube brasileiro gastar mais de R$1 bilhão para pagar um estádio de futebol. Amir, nós estamos muito distantes de ver a administração dos clubes brasileiros semelhante aos clubes europeus, onde as administrações são profissionais. Infelizmente, Heródoto, sim. Claro que em Brasília, nesse momento, tramita, né, um projeto de lei que tenta mudar esse cenário, transformando os clubes em empresa, mas na prática, essa lei tem como função exatamente igualzinho àquela história do Profut, antes dele, a Time Mania, que é refinanciar as dívidas fiscais. Ninguém está discutindo, como você bem colocou, uma mudança de administração, uma mudança de patamar da gestão do futebol brasileiro. O que vai acontecer, na verdade, é que os clubes vão ficar sempre esperando que o governo os ajude, estenda as mãos, ao invés deles realmente mudarem a sua administração. Mesmo o Flamengo, que é um bom exemplo, né, de uma boa gestão que ocorreu no futebol brasileiro recente, vive hoje um caos político, vice-presidente saindo, questões, né, políticas do clube. Então, enquanto os clubes tiverem essa ingerência política sobre a sua atividade profissional, dificilmente nós vamos mudar. Então, tem que ter uma mudança legislativa? Tem, mas tem que ter uma mudança efetiva na administração. Quer dizer, o clube que está endividado não pode contratar jogadores caros, não pode pagar salários nababescos, não pode se endividar mais para tentar ser campeão. O que acontece é que o Corinthians, por exemplo, pode fechar esse ano com um prejuízo de mais de 150 milhões de reais. Só em 6 meses de 2019, esse prejuízo já está em mais de 90 milhões. Quer dizer, como é que um clube desse pode lutar por títulos? Ele teria que estar pagando dívida. Então, eu acho que a culpa não é só do Corinthians, ou a culpa não é só de um clube em específico, é o sistema sem regulação. A própria CBF não faz nada, diz que vai fazer um controle efetivo, mas eu não acredito nisso. Eu acho que a CBF joga contra o futebol brasileiro, porque ela não permite que se faça uma regulação efetiva para mudança de patamar e, pior, não deixa que o futebol brasileiro crie uma liga, por exemplo, como acontece na Europa, que foi fundamental para o desenvolvimento do futebol. Então, a liga é quem lutaria pelos interesses de todos os clubes, e não apenas de 2 ou 3 grandes clubes brasileiros, como que acontece na prática do futebol brasileiro atual. Amir, muito obrigado pela gentileza, muito grato, viu? Eu que agradeço, um abraço e boa noite a todos. Muito obrigado. Está aí, portanto, o Amir Somoge conversando conosco, ele é sócio-diretor da empresa Sport Value Marketing, comentando um pouco conosco a respeito, então, de uma crise pela qual o Corinthians está passando. Os clubes brasileiros de uma maneira geral, mas aí está um comentário. O gancho, logicamente, foi essa derrota do Corinthians ontem. Só faltava o Luizão botar o hino do Corinthians aqui, então, para a gente encerrar o bloco. Tem hino do Corinthians? Salve o Corinthians, o A gente não campeão pode dos falar nada que eles fazem aqui. Eu estava campeões. brincando, né, Luizão? Você vai botar o hino do Corinthians aí? Vamos fazer o seguinte? Vamos rapidamente para uma live aqui que eu estou muito nervoso. Vamos lá.